Saviane Monteiro. Seja muito bem-vinda ao Bio Podcast. Obrigada. Eu lembro que quando a gente estava construindo a nossa casa, a gente foi orçar os móveis da casa e eu cheguei na Eviva. E eu cheguei na Eviva com meu marido, que não vai a lugar nenhum. E aí você passou, e aí alguém falou que era cliente, aí você falou com a gente. Eu tava tipo professora de yoga, sabe? De havaiana e legging, assim. E aí a gente chegou em casa, a gente foi discutir os orçamentos e eu disse, não, mas a Eviva. E o Bruno, não, mas tem as outras. Não, mas a Eviva. Daí, de repente, o Bruno olhou pra ele assim, mas por que você gostou tanto da Eviva? Ai, eu adorei aquela mulher. Eu adorei aquela mulher. Eu achei ela assim, ó, linda, fantástica, espontânea, genuína. Me tratou super bem como possível cliente, nem sabendo se era cliente ou não. Eu achei ela maravilhosa. E aí, pra gente, é uma honra te ter aqui. Ah, obrigada. E eu tenho essa primeira impressão, né, sem te conhecer muito bem. E eu gostaria que tu pudesse, assim, eu gostaria que de alguma forma você pudesse se auto-apresentar para nossa audiência e contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória, de onde você vem, como você veio parar em Floripa e tudo o que aconteceu até aqui de uma forma breve, para depois a gente poder desbravar um pouquinho mais. Eu, sempre que eu vou contar a minha história, eu me estendo muito, porque eu amo contar a minha história. Então, eu vou tentar resumir bastante para vocês, porque senão a gente vai estender bastante aqui o podcast. Mas, primeiro, eu quero agradecer vocês pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui, principalmente vindo de uma cliente tão importante para mim, uma cliente que eu adoro, que eu valorizo. Fez um projeto lindo, nunca vou esquecer da sua cozinha, aquele pé direito duplo. Trabalheira! Mas eu amo o desafio. Uhum. E contar a minha história, para mim, é muito gratificante, porque é uma história de garra, de luta, né? E de muito sucesso também, porque, graças a Deus, eu consegui atingir meus objetivos. Mas antes, meu nome é Saviane Monteiro. Eu moro em Florianópolis desde 2005. Tenho um filho chamado Arthur, de 20 anos, que mora sozinho em São Paulo. Que absurdo. Que absurdo. Já começou debochando da nossa cara, ela, né? Não, é que eu tive ele muito novinha, né? A gente fala assim, que aí... Só pra me sentir melhor, né, Sabia? E eu hoje estou no comando de 3 empresas. A Eviva, que já virou adolescente, hoje esse ano ela está se tornando de maior. Ela está fazendo 18 anos. Que legal. Então, dia 13 de julho, ela completa a maioridade. E tenho também uma associação que se chama Top 100 Santa Catarina, onde a gente trabalha com relacionamento com os arquitetos de toda Santa Catarina, né? A nossa missão é levar o nome dos arquitetos a um nível onde eles possam ser conhecidos em todo o estado e em todo o Brasil. Então, a gente leva os arquitetos de Santa Catarina para um prêmio nacional. Então, é muito interessante, eu vou falar um pouquinho mais depois. E também tem uma empresa, né, uma empresa própria minha, que eu administro imóveis, onde, né, ali, meu negócio ele acaba vindo voltado para isso. Então, eu me divido nessas 3 empresas, então a minha vida é uma loucura. A gente estava até conversando, né? Eu fiquei viúva e... Antes eu tinha meu marido para me frear, agora eu tô sendo um desespero, porque, meu Deus, eu não tenho ninguém para me frear. É bom ter grandes ideias, mas também, às vezes, é cansativo. Eu tenho a ideia e eu quero executar, e eu gosto de executar rápido, então isso acaba me deixando cheia de função. Eu sou muito lotada, assim, o dia inteiro. Mas eu sempre fui workaholic, então isso aí é uma coisa que eu acho que eu não vou conseguir viver sem ser assim. Não consigo. Até te admiro tanto com a coisa da yoga, a paz, a meditação, mas olha, não consigo. Mas é
é uma das coisas que está no meu checklist todos os anos. Todos os anos eu coloco isso. Um dia a gente consegue. Hoje e ontem eu consegui ir na praia com a cachorra do meu filho de manhãzinha. Assim, acordei, fui na praia, sentei com ela ali na praia e fiquei olhando o mar, assim, contemplando a natureza. E qual que era o papel do seu marido nessas 3 empresas antes? Como que vocês trabalhavam juntos? Sim, nós trabalhávamos juntos. O meu marido, eu conheci o meu marido no aeroporto, em Congonhas. Eu já trabalhava com móveis planejados há 10 anos, quando eu conheci ele. Eu trabalhava por uma outra marca do Rio Grande do Sul. Eu comecei muito novinha, eu tinha 17 anos, quando eu comecei a trabalhar com móveis planejados. Eu era vendedora, fazia projeto e eu me dei muito bem porque eu sempre fui muito descolada. Eu acho que foi porque meus pais me colocaram no jazz. Eu dançava, eu adorava me apresentar. Para mim, a minha vida era uma apresentação, tudo eu queria me apresentar. E eu tive uma educação com uma veia artística, porque a minha madrinha, que era muito, assim, era como se fosse uma mãe para mim, ela era muito ligada a mim, minha madrinha é artista plástica. Só que ela é uma artista plástica, assim, ela é cenógrafa, ela inventa moda toda hora, ela não para, sabe? E o meu pai sempre desenhou também. Então, eu vivi no meio das trenas e das lapiseiras. Meu pai, ele trabalhava na prefeitura, ele era contratado para atualizar o mapa da prefeitura. E ele era professor também de geometria e matemática. Então, a nossa casa era sempre cheia de mapas, e ele fazia projetos de casas no Nanquim, então a gente tinha sempre muitos quadros lá em casa, de projetos de casas de Ouro Preto, casas antigas, assim, tudo no preto e branco. Então, eu acho que essa veia artística que eu recebi dos dois, né? Meu pai sempre ensinou a gente a desenhar à mão livre, eu, meu irmão e minha irmã, a gente desenha à mão livre. Então, eu acho que isso foi trazendo esse gosto por desenhar o projeto do cliente, né? Eu me saía bem, porque eu já tinha uma visão mais lógica, espacial daquilo. E aí, comecei também muito cedo numa empresa muito grande, apesar de morar numa cidadezinha no interior de Goiás, mas tinha um ponto lá dessa marca, dessa que se chamava Novo Mundo. Era como se fosse uma Casas Bahia, assim. Era uma empresa com 75 lojas e 50 anos de tradição na época. Nossa, bastante. Então, hoje já tem muito mais, né? E aí, eu comecei a trabalhar ali com eles, e no meu primeiro dia de trabalho, eles mostraram um vídeo do Mel Gibson, aquele vídeo Coração Valente, que aí eles estavam fazendo uma revolução na empresa, onde os gerentes iam descer das suas mesas, não iam mais ter mesas, os gerentes lá usavam gravata, tudo, iam se unir aos seus colaboradores no campo de vendas, a gente fala que é, né, no campo ali. E aí, quando ele mostrou aquele vídeo, que ele explicou que a empresa estava passando por esse momento, que ia passar um caminhão na porta da loja com todas as mesas, ia jogar as mesas em cima do caminhão. Gente, eu me apaixonei. Eu comecei até a querer chorar. E assim, eu apontei para a tela e falei, é isso que eu quero ser, gerente. Porque eu tava numa fase, imagina, eu era criança, né? Eu estava numa fase que eu não sabia se eu fazia faculdade para engenharia de alimentos, porque arquitetura, eu nem sabia que existia arquitetura. Lá ninguém, não tinha isso, lá todo mundo desenhava, né? Cidadezinha pequenininha. Aí eu falei para ele, João Silva, o que eu preciso fazer para ser gerente? Aí ele falou, olha, você tem que fazer administração. Eu falei, amanhã. Gênia. Já fiz prestei vestibular, fiz faculdade. Minha mãe era professora de uma escola e eu comecei a vender. E aí eu comecei a vender muito, porque eu aproveitava que era a hora do recreio da escola, da minha mãe, que as professoras ficavam todas ali, e eu ia lá oferecer para elas. E aí eu corria lá oferecer para os amigos do meu pai na prefeitura. Então, eu vendia muito, porque eu era muito boa de captação, eu gostava de buscar o cliente, eu não ficava parada ali esperando o cliente chegar na loja, né? E aí eu tive uma
uma história assim, de luta, porque eu pegava um ônibus, eu saía da minha cidade, ia fazer a faculdade em Goiânia, voltava, chegava em casa quase 2 horas da manhã, até que tomava banho, tudo. Ainda bem que eu sempre dormi pouco. E no outro dia já tinha que acordar cedo para trabalhar. Então, eu sempre tive uma jornada tripla. Nunca tive uma jornada dupla. Nunca. Sempre é de manhã, de tarde, de noite. E aí eu fui transferida para Goiânia, fui morar sozinha, já estava fazendo faculdade. Nisso foram 10 anos nessa empresa. E aos 20... Você virou gerente? Aos 21 anos, eu me tornei subgerente. Uau. E com 23 anos, eu me tornei gerente. Eles deram uma loja novinha para mim. Uau. Nossa, jovem. Na T63. Foi o meu primeiro projeto de showroom, minha primeira contratação, onde eu contratei a equipe, né? E foi muito interessante, porque como eu sempre gostei de aula, porque eu dava aula também com a minha mãe antes de trabalhar na Novo Mundo, eu estudava de manhã e à tarde eu dava aula na escola que minha mãe trabalhava, para pré-alfabetização. Essa era outra paixão, então, ensinar. Ensinar, mas eu não conseguia manter os menininhos quietinhos. Era um rolo. Era menino puxando meu cabelo, era uma confusão. Minha mãe tinha que ir lá botar jeito na turma dela e na minha. Muito bom. Mas assim, o que era interessante, que eu gostei, porque os professores, a gente nem imagina como é que é a vida do professor, mas ele faz um planejamento do ano inteiro do que vai ser. Então, a gente tinha um caderno, todas as tarefinhas, número 1, 2, 3, até a 365, Nossa. Eram desenhadas nesse planejamento. Então, quando as pessoas todas estão de férias, os professores estão planejando. E aí a gente fazia as tarefinhas todas, depois passava no mimeógrafo, né? Não sei se vocês são da época do mimeógrafo, que jogava um álcool era um negócio que você rodava, assim, e a tarefinha saía. Graças a Deus, eu não sei o que é isso. Já tô jovem. jovem. Ela é muito jovem, ela é jovem. Feliz aqui, ó. Era um mimeógrafo. Você botava a tinta, botava o álcool, saía aquele cheirão de álcool, assim, era uma delícia. E aí as tarefinhas, então tudo era planejado, tudo que você ia fazer. Então eu sempre eu tive essa coisa do planejamento, né? E aí eu gostei muito da faculdade de administração, porque desde o primeiro dia os nossos professores falavam que a gente tinha que planejar bastante. Perfeito. E eu, como uma legítima taurina com ascendente em virgem, planejamento para mim, se eu não tenho plano, eu não vou à frente. Nisso, que eu estava lá contratando a equipe com 23 anos, eu resolvi fazer uma apostila de treinamento do móvel planejado. Porque eu falei, eu tenho que ensinar esse povo a fazer o negócio como eu quero, né? Então, como eu tinha lá essa coisa da professora, eu fiz essa apostila. Mas eu não fiz ela só baseada no que eu sabia da escola da minha mãe. Não, essa empresa que eu trabalhei, a Novo Mundo, ela tinha um departamento de desenvolvimento de novos colaboradores que era incrível. De novos colaboradores, não de todos. Uma super empresa, né? É uma super empresa. Muito 75 legal. Tudo lojas. Que você aprendeu, tudo que você está contando aqui. Eu tive os melhores gerentes em 10 anos. Em 10 anos eu tive os melhores chefes. Eles eram ousados. Eles eram malucos. E eu amava aquilo. Então, eu trabalhava numa empresa que tinha mais de 1.500 colaboradores. Então, era um negócio, quando reunia todo mundo, a gente vibrava, a gente tinha grito de guerra. Era uma coisa que era... Cultura, a cultura da empresa. Era muito... Mesmo. Olha, eu me arrepio de falar, de ter tido a sorte de ter entrado nessa empresa, né? Trabalhado 10 anos lá. E foi muito curioso, porque a marca que eu vendia era Todeskine. A Todeskine não tinha uma loja exclusiva. A gente vendia Todeskine dentro da Novo Mundo. E depois, né, quando eu fiz 23 anos, foi quando eles falaram que a empresa não iria mais ser mais uma. Eles teriam, as marcas que queriam manter vendendo Todeskine tinham que abrir uma loja exclusiva. Foi aí que eu assumi a loja exclusiva da Todeskine, a primeira, né, isso foi em 2002, por aí. E aí eu fiz esse treinamento e o representante da Todeskine que estava passando por ali, já me conhecia, porque ele sempre, né, me dava treinamentos e tal, viu eu com eles sentadinhos, assim,
Eu comprei um quadro, eu comprava tudo do meu bolso, comprei um quadro e estava lá dando aula. Aí ele falou assim, gente, o que é isso? Aí eles falaram, ela é assim. Muito bom. Deixa que tá funcionando. Ela é assim, tudo pra ela é assim. Aí a Todeschini me convidou, então, para fazer parte de um grupo de 4 pessoas que iam fundar a Universidade de Treinamento Todeschini do Brasil inteiro. Uau! E aí, então, eu comecei a ir para Bento Gonçalves uma vez por mês, mesmo trabalhando lá na Novo Mundo, eu tive esse outro cargo, né, que a Novo Mundo me liberava para ir para lá, para poder ajudá-los na formatação dessa universidade de treinamento. E numa das vindas para Goiânia, eu conheci o meu marido em São Paulo. Ele estava morando em Campo Grande, estava voltando para Goiânia para visitar a mãe, estava passeando. Aí ele é de Goiânia. Ele era de goiano. Lá, e aí a gente se encontrou no aeroporto. Eu tinha uma canetinha que eu ganhei num desafio de vendas, que era uma pequenininha da Montblanc, aquela canetinha de bolsa. E ele também tinha uma caneta da Montblanc. E nós fomos trocar a carga da nossa caneta no balcão. E aí, quando eu estava ali no balcão, ele falou, você é de Goiânia? Eu falei, sim. Ele, desculpa, eu tô te olhando, porque eu também sou de Goiânia. Eu falei, tá. E a gente conversou e a gente se apaixonou. Se apaixonou e ficamos noivos 15 dias depois. A gente fez um plano. Muito bom, né? A gente fez um plano que a gente ia se casar quando finalizasse o ano, que eu tinha muita entrega, eu estava, né, montando a loja. Fez um plano, claro. Tudo, Você fez um plano. Quase a cartilha do noivado. Tinha que ter todo um planejamento. E aí ele me convenceu que esse namoro iria funcionar, que ele iria me ver de 15 em 15 dias. Eu falei, tá bom. E ele foi muito romântico. Ele mandou um buquê de flores por dia nos primeiros 15 dias. Ele fez um monte de coisa. Ele era muito conquistador, assim. Legal. E aí a gente, então, a gente se conheceu ali dia 18, 19 de junho, mais ou menos. E a gente ficou noivo dia 1º de agosto. Quando eu morando separados. Morando ainda. separados. Eu fui visitá-lo lá em Campo Grande. Nós ficamos noivos. E quando a gente ficou noivo, ele já chegou e me falou assim, olha, eu quero ter filho. Eu preciso ter filho porque eu já estou velho. E eu tenho que ter filho logo. Então, eu queria saber quais são os seus planos para engravidar. Quais são as suas intenções comigo? Ele quis saber. Aí eu falei, não, esse a gente já estava noivo. Aí eu falei, olha, 5 anos depois de casado, porque não tem como a gente, né? A gente não teve chance de conviver. Então, a gente está se vendo em momentos felizes, né? A gente vai ter que ter uma convivência antes de colocar uma criança no mundo. Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. Eu não quero morrer, eu quero ver meu filho crescer, eu quero ver meu filho virar adolescente. Olha, ele já tinha uma coisa com ele, um feeling, assim. né? Aí ele falou assim, não, nós temos que dar um jeito e tal. Aí negociamos em 3 anos. Colocou no planejamento. Planejamento, foi negociado. Tudo Muito negociado. Bom. Conclusão, casei grávida de 3 meses. Ele é bom, hein? Ele é bom. Ele era muito convincente. O Rodrigo era um cara sensacional. Ele era diretor da Claro. Ele tinha uma faculdade de contabilidade, mas ele tinha uma pós em gestão de pessoas e uma pós em marketing. E o que ele mais fazia bem era a gestão de pessoas e marketing. Ele era ótimo com isso. E ele era muito convincente, assim, ele convencia todas as pessoas. E quando a gente se conheceu, que a gente casou, eu fui morar com ele em Campo Grande, pedi demissão do Novo Mundo. Ai, que difícil! Eles não acreditavam, porque, nossa, eles, assim, eu era um investimento deles, sabe? Eles me ajudaram a pagar minha faculdade, eles, assim... É difícil pra empresa. E que decisão difícil pra ti tomar, porque também... Muito, porque a loja foi feita pra mim, eles fizeram essa loja pra mim. Tipo, eu tinha que sair da loja que eu desenhei. E como foi tomar essa decisão?
Olha, eu não sei, mas se fosse hoje, jamais Porque eu faria isso. tem muita mulher que passa por isso, né, Saviane? Assim, ter que decidir entre a vida pessoal e a vida profissional. Geralmente essa é uma decisão que cai pra mulher. O homem, ele não faz esse tipo de escolha, né? Mas eu tinha certeza que a minha vida profissional iria ser futuro sucesso, porque eu não ia parar de trabalhar nunca, né? Jamais. Então... Só tava mudando. Só tava mudando de lugar. Mas eu nem pensei. Eu não pensei. É que também é mais jovem, né? Esse tipo de decisão, quando você é mais Exato, jovem, é que é você muito não tem mais fácil. experiência. Claro. Quando você não tem uma experiência para você saber se vai dar certo ou não vai, você vai, né? Hoje mesmo eu demoro horrores para tomar decisões das coisas, porque eu boto tudo na balança sobre tudo que eu já vivi, né? Mas naquela época eu tinha vivido. Né? E foi muito interessante, porque eu sempre fui uma menina que foi, assim... Nunca fui de ficar saindo, nunca fui de ir em show. Eu nunca tinha ido num show quando eu casei com o Rodrigo. Eu nunca tinha feito uma viagem com amigos. Eu só tive um namorado, tinha um namorado sério, aquele namoradinho. Estudava, trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, quando eu casei com ele, eu era crua. Eu era boa para vender móveis planejados. E para ensinar. Isso era boa. Para ensinar. Aí, me mudei, a gente planejou que eu não iria trabalhar até o Arthur nascer. Porque, né, já faltava 6 meses, eu estava indo para uma cidade nova. Então, aí ali eu resolvi me dedicar às minhas artes manuais, porque eu aprendi a fazer crochê, tricô. Que legal. Eu tinha 8 anos de idade. Então, eu falei, eu vou fazer o quarto dele inteirinho à mão. E eu fiz o quarto inteiro. Eu planejei. Essa vai ser o título desse episódio, com certeza. Escuta, até a parede eu pintei. Os bonequinhos da parede eu mandei na marcenaria recortar a mão, pintei. Né? Eu fiz a mala. Pra você ter uma ideia, eu fui tão a fundo nisso, eu me dediquei tanto para esse quarto dele, que eu comprei o fardo de toalhas, comprava o fardo de fralda, e eu cortava, costurava, fazia o bordado ponto cruz, fazia o biquinho de crochê, tudo. Eu fiz até uns envelopes de renda para colocar os kits da maternidade, tudo, bordava o nomezinho dele, Arthur Lucas. Que maravilhoso. Não, coisa mais fofa o quartinho dele. Tudo não, e maravilhoso, porque você saiu de uma demanda muito alta de trabalho, você precisava se dedicar para alguma coisa, eu não né? ia conseguir Senão ficar sozinha, claro. Eu ficava o dia inteiro, aí pegava o carro, ia na loja de aviamento. Eu comprei uma maquininha de costura, porque eu já sabia costurar também, ia para costura, crochê, tricô, manta, tricô. Foi maravilhoso. E aí eu saí para jantar um dia com meu marido, porque ele patrocinava um programa de televisão, e um dos convidados era dono da Todeschini de lá, de Campo Grande. Quando eu cheguei, ele me viu. Ele falou assim, Saviane? Aí eu falei, oi. Meu marido já ficou com o bico desse tamanho, né? Aí ele falou assim, eu te conheço dos treinamentos que você implantou a Universidade de Todeschini, né? Porque quando eu ia falar sobre a universidade, tinha 1000 pessoas ouvindo. Então, eu fiquei conhecida no Brasil inteiro. E ele falou, eu te conheço, eu sou dono da Todeschini daqui. Aí eu, sério, ai, prazer, babá. Aí ele falou assim, meu Deus, tem que vir trabalhar comigo, sua fama sua fama é grande. Eu falei, vou, assim, depois que meu filho nascer e tal. Ele falou, não, já vamos marcar a data. Já vamos planejar. Mais um plano. Tudo é um plano. Aí a gente combinou que quando o Arthur fizesse 4 meses, eu iria começar a trabalhar com ele. E foi um sucesso. O Arthur já botei numa escolinha, que ficava o dia todo, uma escolinha maravilhosa, e já comecei a trabalhar. E aí ele amou, porque eu revolucionei a loja dele, fiz um showroom novo para ele. E rapidamente o Rodrigo foi transferido para Florianópolis e a gente veio para Floripa. Aí você deixou mais um Todeschini de coração partido. Quando eu fui falar para ele falou assim, não, Saviane, não. Nós vamos fazer o seguinte, você continua gerenciando a distância, você entra online com a equipe e gerencia o povo. Eu falei, olha, vamos ver. Aí eu gerenciava a turma pelo Messenger e entrava no Skype para fazer negociação com os clientes.
E super funcionou, assim, a gente conseguiu manter o número de vendas que tinha. Só que, quando eu chego aqui em Floripa, a Todeskine estava montando uma loja ali no Fishing Co. Sabe onde é foi Fogo e Mar, ali a Patrícia Godert? Ali, estava montando a Todeskine. Aí eles falaram, tem que assumir essa loja, a loja tem 2.500 metros quadrados, só você para assumir. Aí eu já fiz uma boa negociação, então aí eu assumi a loja, uma super negociação, não deixei o Campo Grande, fiquei com as duas em paralelo, até a loja ser construída. Aí foi tudo de novo, né? Fazer showroom, contratar a equipe, escolinha, treinar. Aí quando a loja tinha mais ou menos 1 ano, meu marido começou, Saviane, você tem que montar seu negócio, Vamos tem que ser empreender. dona. Por favor. E você nunca tinha tido... Na verdade, você teve muitas experiências empreendedoras, né, nesse processo. Porque você construiu coisas do zero. Sim, e executava. Você já empreendia. Já tive. Eu tinha as ideias. Só não era sua, né? Não era minha, mas eu sempre sempre encarava como meu. Na Novo Mundo, eu era a rainha. A Saviane Novo Mundo era meu sobrenome. Né? Na Todeskine, meu Deus, eu fazia... Eu sempre achava que eu era dona. Não, vamos lá na minha empresa, vamos, sabe? Assim, nunca tive essa coisa do ego, de ser a dona. Para mim... Mas pra gente que empreende, tudo que a gente quer são colaboradores que tenham um negócio como se fosse seu, né? Exato. Esse é o melhor colaborador. E eles amavam, tanto que eles nem iam lá na loja. O Rodrigo falava, o Felipeto vem aqui só para buscar o dinheiro, né? Eu falei, e olha lá, quando eu não mando entregar para ele nem ter que vir aqui. Porque ele sabia que eu já tinha o meu domínio da situação ali, né? Aí eu topei a ideia do Rodrigo, falei, olha, mas tem que ser uma marca que eu suba de nível. Eu quero, não que eu estava desmerecendo a Todeskine, jamais, é uma marca maravilhosa, mas é que eu queria algo que tivesse mais espessura, que tivesse uma corrediça, que tivesse um funcionamento mais a longo prazo, né, que tivesse uma fixação mais reforçada. Então, eu comecei a pesquisar produto e fui em 36 marcas. Uau, isso que é uma pesquisa. E aí, a Eviva ficou no funil. E aí, quando eu fui na fábrica da Eviva, me apaixonei. Foi paixão, assim, à primeira vista. E conheci os donos, foi uma coisa maravilhosa. Conheci o seu Henrique Bertolini, que é um fofo. E aí, a gente apertou a mão, fechamos negócio. E aí a Eviva inaugurou dia 13 de julho de 2007. Aí a gente fez um acordo. O Rodrigo iria ficar na Claro ainda, né, pra gente, porque a gente não sabia se ia dar certo ou não, se ia vender ou não. Ele ficaria ali uns 6 meses mantendo a casa, né, e eu iria tocar. Mas desde o primeiro dia já tinha cliente batendo na porta, eu montando o showroom, já comecei a vender. Então, graças a Deus, a empresa se pagou desde o primeiro dia dela, assim, desde quando eu estava montando o showroom. Aí foi muito bom, assim, lógico. Eu não era acostumada a trabalhar com arquitetos, né? Eu fazia os projetos. E isso foi até 2015, eu fazendo os projetos da empresa. Eu atendia, até porque eu era muito nova, recém-chegada na cidade, eu não conhecia ninguém, então estava, né, conhecendo. Abrindo mercado, né? Só que assim, o Rodrigo, ele era muito desbravador. O Rodrigo, na Claro, ele tinha ideias fenomenais, ele era um cara, assim, realmente surpreendente. E na Eviva, ele trouxe toda essa bagagem para fazer com que a Eviva ficasse super mega conhecida. Então, ele não tinha medo, assim, ele encarava como se fosse uma multinacional, como se fosse a Claro, assim. Então, ele fazia as ações de marketing. É o jeito que ele sabia trabalhar, Era o né? jeito que ele sabia. Então, ele foi muito inteligente, assim, né, na contratação de programas de televisão, de revistas. Ele, por exemplo, a agência que nos atendia lá no começo era a Propag, que era uma agência super mega conhecida na cidade. E, né, a gente foi agressivo. Ele foi bem agressivo. E a gente começou a adquirir os mailings, né, das pessoas mais influentes da cidade. Ele já tinha feito uma ação na Claro muito interessante. Quando ele chegou, ele falou, Paty, a Patrícia Costa,
Ele falou, Paty, me leva nas pessoas mais influentes da cidade. E eu quero dar um celular de última geração para eles com uma conta, com 1 ano de conta paga e já o número para eles da Claro. Já eram os influencers. Era. E eu nunca me esqueço, né? Que olha, 2 pessoas que eu não me esqueço. 3. Não, 2, eu vou citar 2. Uma é a Lucinha de Vicenzi, com o Luiz Fernando de Vicenzi, que ela é a maior socialite da cidade. Eles, né, tem o clube dos gourmets e tudo. E ele até hoje fala, você vendo, o número ainda é o mesmo que o Rodrigo me deu. Ah, que bonitinho. Que lindo. E o outro foi o Beto Barreiros, do Box 32. Esses 2 eu me lembro muito, mas eram vários, assim. E o Rodrigo, então, aí, como que foi? Ela levava o Rodrigo na casa dessas pessoas, ele ia e eles recebiam ele com jantar, com tudo, assim. Então, foi muito, muito bonita essa ação que ele fez, né? E, então, ele já, pela Claro, já tinha esses conhecidos, que aí começou a trazer para a Eviva. E o que foi uma virada de chave foi quando a gente construiu a nossa casa em Jurerê Internacional, e a gente começou, então, em 2012, a levar nossos clientes para fazer uma confraria do vinho lá na nossa casa. Então, a gente começou a bater muito em relacionamento. Então, os clientes vinham, eu olhava, analisava, vinha que era um cliente que tinha perfil, que gostava de vinho, que gostava de gastronomia, que tinha um network legal, e eu já apresentava para o Rodrigo já convidava, e hoje essa confraria existe até hoje. Ela é super conhecida. Ela é conhecida, ela foi até 2000 até ele falecer, 2021, ela foi na nossa casa uma vez por mês, de 2012 a 2021, sem ter um mês de folga. Uau! Era só homens. As mulheres se encontravam uma vez por ano. E aí, quando ele faleceu, já estavam em 40 casais, e aí eles resolveram manter a confraria e fizeram um estatuto certinho. E aí a gente abriu, então, a confraria das meninas, das esposas, que hoje a gente tem 2 confrarias. Que legal. Tem a confraria dos meninos e a confraria das meninas. E eu continuei, por mais que ele faleceu, eram os nossos amigos, né? Claro. A nossa turma. E essa confraria nos trouxe muitos clientes. Hoje todos eles compram Eviva, são clientes Eviva. E eles começaram a me trazer os arquitetos. Através dos clientes, eu comecei a ter acesso aos arquitetos. E em 2015, eu tomei a decisão que eu não iria mais projetar. Que eu iria, então, receber os clientes na loja através dos arquitetos. Então, comecei a indicar os meus clientes para os arquitetos. Então, E aí eles voltavam através dos arquitetos. arquitetos. Eles voltavam através dos arquitetos. Então, foi uma decisão difícil para mim, porque eu sempre gostei muito de desenhar, e esse meu lado artístico... Vinha da sua infância. né? E esse meu lado artístico que me move, né? Mas o meu lado empreendedor também. A minha mãe, só para vocês, né, para dar um pouquinho aqui da história da minha mãe, ela é workaholic também, tem uma escola com 1.500 alunos, ela tem 67 anos, ela toca a escola, ela é um fenômeno, ela não para. De onde vem essa força, essa energia que você tem? Acho que é dela, né? É dela. Você sempre foi assim? Sempre foi assim. E meu pai também, olha, eu nunca vi meu pai e minha mãe chorando, eu nunca vi eles reclamando, eu nunca vi eles falando... assim, de problema, é tudo felicidade, tudo tá bom, tudo, sabe? Não tem um tempo ruim com eles. Às vezes eu até ligo pra minha mãe, ai, mãe, nossa. Não, você vê ali, ó, bola pra frente. Se o Rodrigo, às vezes eu e o Rodrigo brigávamos, eu ligava pra ela, ela falava assim, você não é fácil, não vem reclamar dele não, que você é difícil de lidar. Muito bom. Não vem com essa coisa pro meu lado. Ela nunca afrouxou, ela nunca me deixou. Acho que também isso acabou, essa força dela acabou me trazendo também força. Ela é mais forte que eu ainda. Ela é... Tá, aí continuando aqui a história da Eviva, né? Eviva, então, aí com essa nossa casa lá em Jurerê, a gente começou a fazer casas em Jurerê. Sim, vocês pegaram um momento de expansão de Jurerê, momento, e filho na escola, começamos a ir nos aniversários das crianças, conhecer os clientes e tal. E eu
assim, tem um grande amigo lá, que é o Pedro e a Fabiana, que eu fiz a casa deles também em 2012, que eles têm uma imobiliária muito poderosa lá. E a gente ficou muito amigos. E aí, quando eu fiz a casa deles, também a coisa deslanchou, assim. Aí, depois, eu comecei a trabalhar com o Robson Nascimento e o Rafael, do Rosas Arquitetos, que são os 2 arquitetos que constroem todas as casas de lá. Então, eles começaram a me indicar. Então, acabou que eu fiz a minha vida ali. Né? Nós 2 fizemos, né? Nossa vida ali em Jurerê Internacional. Então, eu olho com tanto orgulho que falo, essa casa é viva, é viva, é viva, é viva. Eu ia te fazer essa pergunta. Como é, por exemplo, essa sensação de... Eu vi que você postou uma foto outro dia e aí você fala em algum momento do texto, da legenda, você fala, tenho muito orgulho de alguma forma ter contribuído com as casas mais luxuosas de Florianópolis. Tipo, como que é pra ti essa sensação de entrar e ver tudo pronto? Ai, menina, assim, me arrepio. Sabe? Ai, eu tenho tantas histórias para contar sobre isso, mas assim, é muito gratificante você realizar o sonho do cliente. Isso para mim é o que me move, é o que é a minha paixão, sabe? É isso que te motiva? É isso que me motiva, porque você vê tudo chegando num papel, né, numas ideias, e depois aquilo se transforma em realidade, aquilo se transforma em algo físico, lindo, né, funcional, que traz para o cliente conforto, que traz uma vida muito mais calma, né? Imagina se você tem tudo organizado, você é uma pessoa mais calma, você é uma pessoa mais tranquila, né? Então, eu me sinto, assim, privilegiada, eu me sinto abençoada por Deus por trabalhar com isso. Você se sente realizada? Eu me sinto muito realizada. Eu falo, assim, que... eu até brinco, que, assim, eu nunca imaginei que eu chegaria a tanto. Eu sabia que eu ia chegar em algum lugar, mas eu nunca imaginei que eu chegaria tanto. Quando eu digo tanto, é na realização profissional mesmo. Não estou falando de dinheiro, nada disso. Nunca... É como você se sente. Exatamente. O dinheiro nunca foi, para mim, o que me fez fazer as coisas. Nunca. Eu nunca fiz nada pensando no dinheiro. Nunca. O dinheiro sempre foi uma consequência. Eu nunca quis saber quanto era, como é que era. Sabe? Eu tenho uma característica... que ontem mesmo eu estava dando um treinamento para alguns arquitetos lá na Eviva, 18 pessoas na sala. Eu estava explicando para eles como é que é convencer o cliente deles de ter um produto Eviva em casa. Porque realmente é um produto caro. Você tem que mostrar aquela caixinha, que aquilo é maravilhoso. Eu mostro, Milena, meu Deus, aquilo. Ela tem um mini armáriozinho. Exato. E aí ela mostra ele abrindo, ele fechando. Você fala, meu Deus, eu quero um negócio desse em casa. Exatamente. Aquilo é maravilhoso. Porque mostra a engenharia toda, né, do produto. Já quero, já comprei. E assim, mas as pessoas olham e assim, entendem, né, que você não está só comprando um armário, você está comprando um estilo de vida. Você está comprando conforto, você está comprando elegância, você está comprando inovação, né? Você está diminuindo os seus movimentos na sua casa. Quando você faz um planejamento, né, da cozinha, por exemplo, seus talheres têm que estar aqui, próximos aqui do fogão, que tem que estar próximo da área de corte, a área de corte tem que estar perto da pia, o lixo tem que estar do lado, a geladeira tem que triangular entre a pia e o fogão para você diminuir os movimentos e você conseguir fazer o seu prato, né, de uma forma leve, tranquila e agradável. Imagina você abrir um armário e fazer plá, 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 e cai panela e cai tudo. Deus que me livre. Né? Então... A gente sabe bem como é. Não, e eu acabei de me lembrar de uma coisa muito interessante. Eu chamei um dia o Marzio Fiorini, que é um artista plástico maravilhoso, um cara assim que é de uma intelecto, ele é sensacional, experiência de vida, de tudo. Chamei ele para ir na minha casa. O Rodrigo tinha falecido há pouco tempo e a gente tinha se conhecido, a gente teve um feeling muito legal. E estávamos eu e o Arthur, e eu queria que o Arthur conhecesse ele, porque meu filho gosta de desenhar também, né? A fruta não cai longe do pé. Tanto que ele está fazendo arquitetura. Que legal. Ai, que lindo.
eu peguei, saí da loja e fui direto. Falei, Márcia, eu não sei o que tem lá em casa e nunca tem nada, porque casa de solteira, que quem fazia as compras era meu marido, até hoje eu não sei no supermercado. Eu não tem nada lá em casa, mas vamos ver o que eu consigo ajeitar pra gente. Vamos pra lá. Vamos. E aí ele sentou e eu comecei, porque a minha cozinha era a cozinha, o lugar que eu recebo, né? Comecei, tá. Aí ele falou assim, Saviane, você não cozinha, você dança. Ah, que lindo. Isso é uma dança, que coisa mais linda. Amei. É bem Gente, assim, porque é fluido, né? É quando as coisas têm fluido, o porque seu lugar. tá tudo na Que mão. bonito. Sabe, tudo você monta e desmonta com facilidade, você sabe onde tá, você sabe onde pegar. Então, assim, não precisa nem ter comida. Bastou dançar. Bastou dançar o negócio. Com uma taça na mão. Não, eu nunca me esqueço quando a gente inaugurou essa casa. Eu, às vezes, estava atendendo cliente, era 11 horas da noite, eu ainda queria levar o cliente lá em casa para ver a casa. E a gente com fome. Isso é uma coisa que eu quero entender. Como é que você equilibra a sua vida pessoal e profissional? Não tem esse equilíbrio. É misturado? É né? tudo junto. Não existe Não isso. existe. A minha vida profissional, ela está totalmente ligada com a minha vida pessoal. Não existe, não tem essa separação. E é por isso que é equilibrado. É, porque eu sempre foi uma coisa só. E você nunca teve uma necessidade de Não. separar as coisas? Sempre fluiu? Nunca tive. O Rodrigo tinha e ele acabou tendo que se adaptar. Porque olha só, às vezes eu tava ali com o cliente, eu falava assim, pegava o telefone, a gente se chamava de Vida, né? Vida, tô com um cliente aqui, o nome dele é César Benfatti. Não, ele é a sua cara. Ele não vem com coisa, Saviane. Falei, então, olha só, tô aqui fechando o negócio com ele e eu falei pra ele que ele precisa te conhecer a casa. Então, tô indo com ele aí, tá? Ele falou, Saviane, eu estou de pijama. Saviane, não faça isso comigo. Eu entendo, Rodrigo. Aí eu falava, então tá, meu amor, então organiza tudo que eu tô chegando. Beijo. Ele, não! Aí ele desligava na minha cara. Puto! Aí eu, tá bom, meu bem, ainda eu continuava falando assim, ele tá na linha. Só pra não desligar assim, né? O seu perfil, Saviane, é muito interessante, né? Porque você é uma pessoa que gosta de planejar, mas você também é uma executora. Muito. Você realiza, porque tem muitas pessoas que gostam de planejar que acabam ficando só no planejamento e tem muita dificuldade em realizar. E você também tem esse lado muito forte de relações. Você tem as 3 coisas em você. É um pouco raro mesmo. É muito raro que eu tô ouvindo aqui. Não, e era muito engraçado, porque aí eu chegava lá e ele já tava de pijama, gente. Porque ele gostava de ir pra cama às 7h30. E eu ficava na loja até às 11h. Aí eu chegava com o cliente lá, ele já estava todo vestidinho, a casa toda arrumada, iluminada. Ele se preparava para receber a com sua... um vinhozinho ali já. Direitinho, maravilhoso. Ninguém nunca diria. Aí eu chegava, enquanto eu estava mostrando o showroom, eu começava a dança. E o cliente nem entendia que eu estava cozinhando para ele, porque eu estava mostrando, cozinhando ao mesmo tempo. O showroom, ó. Minha casa era o showroom. É muito bom, maravilhoso. Eu nunca esqueço uma vez. Eu falei, gente, não tem nada para comer aqui, gente. O Rodrigo ficava puto, né? Porque eu não preparava ele para as coisas. Eu lembro que eu passei a mão num frango congelado, assim, botei aquele frango no micro-ondas. E aquele frango foi descongelando, eu mostrando a casa. Daqui a pouco aquele frango... Eu sei que eu não sei. Eu fiz um prato maravilhoso com aquele frango ainda, sabe? Não sei. E você fechou a venda. Óbvio. A Maria era certeira, era chegar lá em casa, não tinha como. Não tinha como. Aí, mas olha, são todos meus grandes amigos, todos eles. Já tive a honra de fazer novamente a casa deles, fazer a casa dos filhos, casa de parente, casa de amigo. E assim, né? É uma rede. É uma rede. Que vai criando. E aí, falando um pouco de Top 100... Eu ia te fazer exatamente essa pergunta agora. Conta pra gente um pouquinho desse Top projeto. 100. O Top 100 é assim... Eu fazia parte do grupo ali do Shop Casa Design, faço até hoje, né? E o Shop Casa Design era o shopping onde pontuava as compras dos clientes dos arquitetos. E com essa pontuação, eles escolhiam ali os principais arquitetos que mandavam os projetos para fazer uma seleção. E aí, essa seleção, então, dali escolhiam 5 escritórios que iriam para um prêmio nacional da revista Casa,
que existe há 18 anos. Lá e a gente, às vezes, ia para Bahia, já fomos para Cancún. Esse prêmio sempre existiu, sempre foi Shopping Casa Design que levava os arquitetos para receber esse prêmio. Então, os arquitetos viajavam, né, junto com a revista Casa, a gente ia todo mundo junto, os lojistas, para eles receberem o prêmio com os 100 principais arquitetos do Brasil. Era um prêmio maravilhoso, eu amava essa viagem, amava esse relacionamento que faziam com os arquitetos, né? E quando foi em 2021, com a pandemia, o Shopping Casa Design resolveu que não iria mais arcar o custo desse prêmio. E o diretor do prêmio, que era o fundador, que é o dono da revista Casa, o Ronaldo Ferreira, ele me chamou, sabe, você não quer assumir? Gente, eu tava no luto ainda. Era recente. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso ficar sem esse prêmio aqui em Santa Catarina. Eu falei, mas como, gente? Eu acabei de lutar. Aí eu falei, Ronaldo, eu vou. Topei. Gente, foi uma segunda empresa que me mandou muito mais tempo do que a Eviva. Porque hoje a Eviva já é mais assim... Anda sozinha. Não anda sozinha, mas assim, eu tenho gerente para isso, um gerente para aquilo. Mas eu tenho que estar em cima o tempo todo. Mas assim, é uma empresa já estruturada. Essa eu tive que fazer do zero, criar estatuto, criar edital, resolver com CAL, resolver com os órgãos, contratar advogado, contador. Gente, foi uma trabalheira para montar esse negócio. Meu Deus, e ainda ir atrás de captar os lojistas para fazer parte, porque é um grupo de lojistas. É uma associação. É uma associação para se relacionar com os arquitetos da cidade, né? Então, assim, ela começou em 2021, 2022 a gente já fez o primeiro prêmio, foi um sucesso. 2023 também, com dinheirinho apertado, porque as pessoas não sabiam, era uma coisa nova, não queriam também investir, então era um picadinho por mês ali. Então, eu consegui fazer ações mais baseado mesmo nos meus relacionamentos, nas ideias, assim, olha, eu te levo isso, você me dá isso, eu te levo... Sabe, assim, de trocas de parcerias mesmo, né? E agora ele já está trilhando um caminho mais independente. Acabei de contratar, então, um administrador para tocar. Estou na fase agora de explicar as coisas para ele. E a ideia nossa agora é abrir Balneário Camboriú. Que então, massa. nós já estamos com 5 lojas lá. E eu acho que, assim, vai ser é lógico, né? Ainda nós estamos com... É uma empresinha bebê, né? Eu ainda invisto bastante, mas eu imagino que a gente vai colher muitos frutos no futuro, né? Porque hoje nosso plano realmente é dar ascensão para os arquitetos, mostrar quem eles são, mostrar os projetos dele para o mercado, visibilidade. E não só isso, né? A gente tem uma vez por mês uma sala de aula que cada loja é obrigada a fazer para os profissionais, explicando sobre seus produtos, sobre como especificar, como usar melhor o produto, né? A gente não só isso, a gente também dá curso de Instagram para arquitetura. Olha que legal. Gente, quanta coisa, né? É muita coisa. Eu montei uma agenda, então é uma ação por mês, todas elas voltadas para o ensino e para a ascensão. Agora, dia 22 de julho, nós vamos ter a palestra com o Maurício Arruda, ali do GNT, ali no Majestic, para 350 arquitetos. Você sempre dá um jeito de colocar ensino, educação, desenvolvimento nos seus projetos, né? Sempre, 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 sempre. Muito bonito. Isso faz parte de mim. Tá, e daí agora a gente tem a Eviva que caminha, né? Sozinha. Eu sei, a Samato é meio assim, ela meio nunca caminha vai aqui ser não, sozinha, né? A gente tem o Top 100 que tá indo também. Indo para esse caminho. Você tem engavetado alguma coisa que é um sonho que você ainda quer muito? Ou planos? Olha, eu tô com a minha psicóloga, né, trabalhando bastante. Uma coisa que ela fala para mim que é para eu não ficar contando meus planos para os outros. Porque você fica falando. Mas eu não... você pode contar. Eu não tenho agora nenhum plano muito ousado, até porque eu estou numa fase de execução muito pesada. Então, não tenho nem
cabeça para colocar nenhum plano no meio do negócio. Se vem, eu já mando ele embora logo, porque eu estou construindo uma casa na Serra, que é uma casa que é para investimento, que é como se fosse uma pousada, assim, para aluguel e também para usar. Estou fazendo o showroom novo da Eviva. A cada 5 anos eu troco o showroom, então esse ano é o ano de troca, que eu fico enlouquecida. Então, nós vamos inaugurá-lo em setembro. E estou montando o apartamento do Arthur. O Arthur vai deslanchar, vai para fora esse ano. Então, assim, eu estou bem envolvida com essas coisas pessoais e profissionais. Então, estou num momento que eu não estou nem com cabeça para planejar nada, sabe? Eu quero que as coisas funcionem. Então, deem certo, né? Que eu ainda estou na fase de execução. Mas, assim, dentro de ti é uma sensação de... É uma sensação de fazer mais ou de diminuir? Porque chega um momento em que... É uma sensação de diminuir. Daqui 5 anos, eu quero estar... não fazendo a metade do que eu faço hoje, não é isso. Mas eu quero estar com uma vida mais equilibrada. Quando vocês falaram do equilíbrio, eu quero estar podendo... realmente, assim, acordar. Fazer yoga. Sem despertador. Me dedicar a uma yoga, uma meditação, sabe? Diminuir um pouco os meus pensamentos, porque meu amiguinho aqui, meu subconsciente, ele me acorda nas madrugadas, desde quando eu tinha 12 anos de idade. Então, as minhas noites são mal dormidas. Então, isso meu sonho é ter uma noite inteira de sono, sabe? Então, isso me machuca muito, assim. Cuidar um pouco desse lado, né? Cuidar disso. Eu fui agora para um spa, voltei segunda-feira, por isso que eu tô até falando calminha, assim. Eu já tinha ido para lá uma vez, mas eu fui porque realmente eu estava estafada, assim, estava precisando mesmo ir para lá, recarregar as minhas energias. A gente fica uma semana praticamente sem celular, assim, só pode usar uma vez no dia. Que bom. E aí a gente faz uma limpeza hepática, faz a limpeza do intestino, faz a limpeza da cabeça, tem várias meditações na água, que eu achei interessantíssimo, assim, que você fica com o seu ouvido, põe um tampão, você fica embaixo d'água. Você fica deitado embaixo d'água, assim, a pessoa te levando, assim, é maravilhoso. Tem uma outra também com o Donizete, que é uma pessoa maravilhosa, que ele ensina a gente a respirar. Então, eu respiro muito curtinho, né? Porque eu tô sempre afobada querendo fazer. Então, assim, minha respiração é curta. Eu vou te falar, o que me faz ser uma pessoa autêntica, feliz e nunca entrar em depressão, nunca estar, né, com problemas mentais, é porque eu sou uma pessoa muito animada, porque eu tenho muitos amigos e eu gosto de fazer festa. Eu acho que isso é o que me faz... Sim, é a válvula, né? É a minha válvula de escape. As pessoas falam, mas você não trabalha, não? Você faz tanta festa. Eu falei, não trabalho, mas é que eu gosto de festa. Sim, é onde eu equilibro, eu claro. adoro festa. Eu gosto. E eu não bebo, tá? Eu vou... Gosto de festa mesmo. Eu gosto de dançar, eu gosto de trazer os amigos, eu gosto de estar com os meus amigos. Eu não preciso de álcool para ficar... Imagina, sou uma pessoa que tem o TDAH avançadíssimo, né? Se bebe, não tem nem como. Então, eu gosto muito de cultivar as relações com as pessoas. Né? Muito grupo de amigos. Então, isso aí eu acho que é o que me faz, assim... Que é o que me dá gás. Sanidade. Exatamente. Sabe, você parece assim... Você parece que é uma pessoa que... eu não posso dizer que não tenha limites, mas que administra os seus próprios limites, né? E a gente tem uma audiência, principalmente de pequenos empreendedores, assim, e a gente vê que às vezes as pessoas, elas têm grandes ideias, elas têm imensas possibilidades, mas parece que alguma coisa, uma insegurança, um medo, talvez algum trauma, alguma coisa sempre segura, assim, a pessoa para dar esse passo, assim. O que você diria... para inspirar essas pessoas a realmente buscarem essa sensação que você descreveu pra gente de realização? Grandes empresas nascem de um notebook, uma mantinha, deitado na frente de um sofá, com uma televisão passando alguma coisa e a sua cabeça concentrada ali. Então, eu acho que a primeira coisa é não ter preguiça
botar a ideia no papel, escrever. Eu sempre fui de escrever, depois jogar para o computador, executar e não ter a perfeição como a primeira coisa. Então, tem muita gente que faz assim, não, eu vou fazer isso quando eu tiver isso, isso e isso pronto. Não vai fazer. O feito é melhor que o perfeito. Começa. E outra, seja rápido. Quando você tiver uma ideia, age. Porque o seu coleguinha vai ter a mesma ideia daqui 2 dias. E ele vai agir. Então, é uma coisa que, assim, eu mesmo dentro do meu negócio, já estabilizado, eu tenho ideias todos os dias e executo as ideias. Minhas funcionárias ficam putas comigo. Saviane, mas a gente nem tem isso ainda tudo organizado. Eu falei, não tem problema, o feito é melhor que o perfeito. Vamos sair agora na frente com isso. Então, a gente tem que botar em prática. A gente não pode esperar. Não pode esperar acontecer. E a outra coisa é se planejar, né? Quando eu montei a Eviva, desde o primeiro dia de trabalho, tinha um business plan, tinha um planejamento estratégico, com análise SWOT, com tudo organizado. E todos os anos eu só começo as atividades depois que eu faço a nossa convenção. Então, eu faço a apresentação do planejamento estratégico. Meus montadores sabem o que é uma análise SWOT. Eles sabem o que está acontecendo lá fora, no mercado. Eu explico para eles a atuação política, como está. Eu explico para eles qual é a previsão do mercado financeiro, o que está acontecendo para o ano. Sim. O que a gente tem que fazer para a gente não perder cliente lá na frente por causa disso, nossas ameaças externas, as nossas oportunidades, né? Então, eles se sentem tão lisonjeados de saberem disso, de poder participar desse momento. Envolvidos, né? Envolvidos, né? A gente faz dinâmicas onde eles podem colocar as ideias deles para a gente traz tudo isso, a gente põe em prática. Então, a gente fica um ano inteiro botando em prática coisas que a gente planeja. E, às vezes, a convenção que eu faço com eles, nasce uma sementinha que a gente fica planejando o ano inteiro para lançar na outra convenção. Sim. Então, eu acho que, assim, envolver a equipe, treinar a equipe, o feito é melhor que perfeito, né? Não sair desesperadamente achando que dinheiro é tudo, porque o Rodrigo mesmo falava, né, que a gente não pode cair nas armadilhas, né, de que dinheiro não aceita desaforo, ele falava. Então, assim, dinheiro não é tudo. A gente consegue fazer muitas coisas sem precisar de dinheiro. Um portfólio não precisa de dinheiro. Uma apresentação, você não precisa de dinheiro. Né? Hoje, a internet está aberta para tudo. Tem o ChatGPT que ensina você a fazer tudo. Né? Então, basta querer. Eu acho que é ação. Eu nunca me esqueço, uma vez a gente estava numa convenção da Todeskine e eles começaram a apresentar os números, né, nacionais. E aí uma pessoa perguntou por que o lojista de Maceió, o lojista de Manaus é o primeiro lugar no Brasil de vendas. Aí ele respondeu só assim, porque ele faz. Ponto. Ação. Ele faz. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. A gente não faz. A gente é boicotado o tempo inteiro pelo nosso cérebro. Né? Então, faz. Pega e faz. Os meus funcionários falam, Saviane, o que a gente tem que fazer? Eu falei, fazer. Adorei. Se vira, faz. Adorei. Faz. Eu tenho uma última pergunta, que no comecinho você falou que você tem sucesso. Hoje eu tenho sucesso. O que é sucesso para você? Olha, sucesso para mim é você poder acordar todos os dias e olhar para você mesma e falar, puxa, venci. Yes. Eu falo para as minhas meninas, né? Não é tão gostoso fazer yes? Vamos fazer yes hoje? Vamos? Para mim é isso. Sim. É você olhar olhar para mim e entender que eu venci. E quando eu falo venci, é realmente aquilo que eu falei para vocês. Saber que
eu realizo o sonho de outras pessoas. Muito legal. Linda a sua história. Ai, obrigada. Tá linda. Você sabe que lá em casa, naquele pé direito, Meu aquele Deus, armário. Que coisa maravilhosa. Aquele armário assim, ele não. A gente não alcança, né? Porque é a parede inteira. Mas você sabe que todo mundo que chega lá em casa faz assim, ó. Em algum momento, a pessoa pergunta, mas tem alguma coisa lá em cima? Isso é um mérito, né? Claro que é um trabalho de equipe, mas eu acho que eu sinto quando eu vejo as pessoas... Tipo, o Bruno, meu marido, ele reclama. Mas aí a gente tem aqueles armários que a gente não consegue acessar. Eu falo, mas é a parte mais legal da casa. É a parte mais legal da casa. Então, acho que eu entendo muito essa tua sensação de... Isso é um sucesso. Isso é sucesso, Isso é sucesso, porque você está envolvida de alguma forma, assim. Não é uma coisa... Né? Você vê as coisas acontecerem, né? Exatamente. Eu sempre gosto de colocar muito, assim... Pontuar bastante os nossos pilares, né? Que é inovação, elegância, conforto e personalização. Então, a gente personaliza muito para os clientes, que o seu caso foi super personalizado. Tem um trabalho. E você tem um dos nossos pilares ali, que é a elegância, né? Você não estava só preocupada com a funcionalidade e o conforto de guardar as coisas, mas sim em ter um projeto, um produto elegantérrimo na sua casa. Sim. Né? Então, é uma união dessas 4 coisas, né, que fazem o nosso trabalho ser sucesso. Lindo. Que lindo, sabe? Muito obrigada. E parabéns. Que história obrigada. Super inspiradora, com certeza. Uma delícia bater um papo com você. Obrigada. Eu amei o convite. Cacá é uma fofa, né? E você também. Prazer, viu, te conhecer. Eu também. Já quero fazer minha cozinha para eu dançar lá. Vamos fazer a dança. Tô dançando na minha cozinha. Tô errada. Tem que dançar.